Oi, Fê. Gente, vou esperar menos hoje porque eu tenho algumas coisas pra falar. Bom, gente, eu já vou começar falando. Vocês estão me ouvindo direito? Só pra saber. Se alguém puder falar. Boa, Fê. Então vou começar. Gente, primeiro de tudo, eu queria agradecer, porque essa semana o Infoteatro chegou a 1.000 pessoas. E mais do que um número, assim, 1.000 seguidores, eu acho que é muito bom, porque mostra que, de fato, existem pessoas que estão interessadas em saber um pouco mais sobre teatro. Então, vocês não têm noção como eu fico feliz, assim, de poder ter 1.000 pessoas para conversar sobre isso, para poder, para que essas pessoas conheçam os artistas que eu tô conversando nas lives. Então, tô muito feliz. E quem puder continuar, enfim, divulgando para amigos, divulgando para pessoas que podem se interessar por teatro e que não têm tanto acesso às informações, eu ia ficar muito feliz, porque acho que é justamente essa a ideia desse Instagram. E a gente tá na nossa 4ª semana de lives e todas as lives estão no IGTV, então pra quem não assistiu todas as lives, podem assistir ainda. E hoje eu vou conversar com a atriz de cinema, televisão e de teatro, Georgina Castro. E aí, deixa eu ver se ela já está aqui. E última coisa antes que eu esqueça, nas últimas semanas eu não consegui ler as perguntas que vocês fizeram durante as lives. Então hoje eu vou tentar, não sei se vai dar tempo nem nada, mas eu vou tentar ler algumas perguntas caso vocês tenham e queiram conversar. Então pra quem tiver, pode mandar aqui nesse quadro de perguntas que eu vou tentar ler no final. Tá? Deixa eu ver se ela já está aqui. Eu solicitei, vamos ver se vai. Oi! Oi! Bem? Tudo bom? Tudo. Eu primeiro queria agradecer muito, muito, muito você ter topado conversar comigo aqui. Eu queria reiterar que, assim, esse Instagram é justamente para que as pessoas se aproximem cada vez mais do teatro. Então, estou muito feliz de você poder conversar e acho que vai ser tão importante para mim quanto para as pessoas que vão assistir hoje a nossa conversa. Então, eu queria começar perguntando para você como começou a sua carreira de atriz. Oi, gente! Boa noite a todos. Eu que agradeço também o convite. Sempre boa essa troca, né? Uhum. É muito bacana estar aqui com vocês. Enfim, oi a todos que estão entrando. Bom, eu sou de Fortaleza. Eu moro aqui em São Paulo já, acho que 16 anos, 15 anos, 15 anos. Vim Uhum. para cá no final de 2004, mas já tinha feito muita coisa de teatro em Fortaleza. Minha formação teatral é de lá, aquele percurso, né? Comecei fazendo teatro escola, e aí depois eu busquei cursos profissionalizantes lá na área de teatro, eram cursos básicos, na minha época nem existia faculdade de teatro lá ainda, depois que, enfim, veio existir. E aí fiz bastante teatro lá, eu fiz um curso que até hoje existe, que é o Princípios Básicos de Teatro, que é um curso para quem está começando mesmo, é um curso de 1 ano, que é no Teatro José de Alencar, que é como se fosse o teatro municipal da cidade. E aí fez esse curso de 1 ano e depois fiz o colégio de direção teatral, que era meio que comparando, assim, como se fosse um EAD, só que um pouco mais curto. Uhum. Era 2 anos, só que eram aulas super intensivas, a gente tinha aula com gente de todo canto do país, foi uma troca muito rica. Foi um período muito feliz, assim. E aí minha formação foi essa, aí depois comecei a fazer parte de companhias de teatro lá, né? Fiz parte de várias companhias de teatro, fiz muito teatro infantil, mas nunca tinha feito nada de vídeo, de cinema, tudo era muito difícil. Hoje em dia, acho que as portas estão mais abertas, assim. Acho que existem mais possibilidades, mas na minha época a gente não existia agência, não existia produção de elenco. A gente ficava sabendo de teste, assim, quando alguém, tá tendo um teste em tal lugar, vamos, ia na cara dura, acompanhando o amigo, era assim.
Então era tudo muito distante, nunca foi um objetivo assim, eu vou começar a trabalhar com cinema. Óbvio que era um desejo, todos os atores Uhum. desejam, né, trabalhar com cinema, mas nunca foi um objetivo, um foco de carreira. E acabou que depois que eu fiz bastante teatro lá, eu já tava, acho que já tava com 7, 8 anos de carreira, e eu sempre quis experimentar a vida fora de Fortaleza, né? Eu já tinha alguns amigos que já estavam por aqui, tanto aqui quanto no Rio. E eu fiquei Uhum. muito tempo nessa coisa Rio, São Paulo, e eu, não, acho que São Paulo eu vou ter um leque maior de possibilidades, principalmente em questão do teatro. E aí vim para São Paulo, e aí foi muito louco, que aí morando aqui, 6 meses morando aqui, aí fiz o teste pro Céu de Sueli, que foi um filme rodado lá, foi meu primeiro filme. E cara, e aí eu, depois de 6 meses morando aqui, voltei pra lá pra filmar. E foi meu Nossa. primeiro trabalho no cinema. E foi muito louco que quando eu fiz o primeiro teste aqui, eu não sabia de nada, né? Eles dão poucas informações pra gente. Naquela Uhum. época, menos ainda. Então, eu tava 6 meses morando, aquela batalha, levando composite ainda, sou da época do composite. E aí deixei material em agência, aquela saga de quem tá chegando, né? Quem é de fora sabe bem como é que é. E na época era bater na porta, não existia essa coisa da Uhum. internet como era hoje. Era bater na porta das agências, na cara de pau, levar ali essa matéria, esse compositezinho na mão. E aí me chamaram pra fazer o teste. Oi? Não, eu ia perguntar, você acha que o teatro lá e aqui é diferente, assim? É, Você... cara. Eu acho que hoje bem menos, mas na minha época de teatro lá, o que me surpreendeu muito em São Paulo, que acho que existe muito essa coisa da bolha de quem acaba vendo mais teatro é quem é da área, mas aqui as pessoas vão mais ao teatro, lá é muito difícil, era muito difícil o acesso, sabe? Cansei de me apresentar para 3 pessoas, 2 pessoas, numa companhia que eu fazia parte. Então era tudo muito difícil o acesso, sobreviver de teatro. Então eu conseguia me virar, eu morava com meus pais, né? E Uhum. eu consegui, era muito novinha, e eu consegui me virar porque eu comecei a dar aula de teatro muito cedo lá. Eu me formei no ano, no outro ano eu já estava dando aula de teatro pela prefeitura lá de onde eu morava, que era a região metropolitana, como se fosse um Guarulhos, assim. E então era muito difícil, sabe? Tanto essa questão de acesso com cinema, televisão, então muito menos. E teatro, de sobreviver de teatro era, tipo, muito raro. Ainda é, né? Só que acho que hoje existe um movimento bem maior lá. Então foi uma das coisas que me surpreendeu bastante quando eu cheguei em São Paulo, de gente assistir teatro de que não era de teatro. Uhum. Exato. E você comentou essa... Você acha que de fato existe o teatro, Pera só um assim? instantinho, deixa eu só tirar meu fone que eu acho que tá cortando. Se você Ah, não me tá. ouve direito, me fala. Tá me ouvindo Não, direito? Então pronto. tá Repete a ótimo. pergunta, por favor. Né? E eu comentei que você falou dessa coisa Rio-São Paulo, né? Você acha Ah, que de fato existe isso em relação ao teatro no Brasil? Assim, o teatro se fortalece mesmo entre Rio e São Paulo? E vocês tinham essa preocupação lá enquanto você fazia teatro? não. Eu acho que, assim, existe um movimento, isso do querer sair, que sempre foi uma questão muito pessoal minha. Eu sempre quis experimentar Uhum, a vida. E pra mim era muito claro, assim, se não rolou, não deu certo, eu volto pra cá feliz da vida. Minha família tá uhum, aqui, meus amigos estão aqui. Então era uma questão mais pessoal pra mim. Óbvio que aqui acaba que o mercado é bem maior, mas assim, existe muita gente que continua lá e faz um movimento lindo. Tem, acho que não sei se o Rogério entrou aqui, que é um amigo meu, que é do grupo Bagaceira de Teatro, que é um grupo muito foda, assim, que até hoje tá ali persistindo. E eles continuam lá, Teatro Máquina, que é outra companhia de teatro bem grande também, que viajaram festivais, viajaram com espetáculos, fizeram uma circulação bem bacana. Então, mas é uma guerrilha. É uma uhum. guerrilha. Se aqui é muito difícil, imagina num lugar que você tem bem que o mercado acaba sendo bem mais fechado, né? Que não Sim. existe, às vezes, tantas possibilidades. Mas eu não acredito muito nisso, tipo, que você tem que sair sabe, de Uhum, sempre seguir a carreira nesse eixo Rio e São Paulo. É que pra mim foi uma coisa que eu queria experimentar e acabou que a coisa foi rolando, muito nesse começo mais voltado pro cinema. E acabei ficando, me apaixonei por São Paulo, mas assim, eu tenho uma ligação com o Ceará muito forte. Além de toda a minha família estar lá, meus amigos também. Eu tenho uma relação de trabalhos, assim, tudo que eu penso em projeto meu autoral, sempre tem o Ceará de alguma maneira envolvido. uhum. Então, tenho essa ligação bem forte com o movimento. Já voltei para lá com peça também, Ah, sério? para filmar também.
E você acha, assim, a sua carreira de atriz, enquanto atriz de cinema e teatro, sempre, você já falou um pouco, mas ela sempre andou juntas, assim, essas duas carreiras? Ou você acha, ou você viveu, assim, momentos separados? Ah, agora eu tô mais focada pro teatro, agora eu tô mais focada pro cinema. Tem um Eu pouco acho isso? muito engraçado isso, como a gente coloca, né? É tipo, ai, atriz de teatro, atriz de cinema. Exato. É muito louco, mas acaba que eu não, o que é que vai acontecendo, mas é como se fosse quase, tipo assim, não fosse. Tudo é interpretação, né? Tudo parte do Uhum, trabalho do ator. Só que acaba que, e acho que muito eu vejo isso aqui em São Paulo, que existe um movimento muito grande, tanto de teatro quanto de cinema, e de televisão, um pouco menos do que o Rio comparando, mas existe também, que são ciclos muito fechados. Então, poucos atores, infelizmente, conseguem transitar pelos três, né? Isso não tô nem uhum, contando a publicidade, que também é exato. uma outra coisa. Então, é muito difícil você conseguir transitar por tudo. É difícil alguém te ver, sei lá, você começa a fazer muito cinema e aí te chamar para o teatro, ou vice-versa. Eu acho que hoje as coisas estão se fundindo mais. Mas na minha época, quando eu vim para cá, falo minha época, parece um dinossauro. Quando eu vim para cá, que 15 anos é bastante tempo, então Sim. muita água rolou de lá para cá, né? Acho que muita coisa foi se construindo. Mas existia muito essa separação. Por exemplo, isso foi uma dificuldade que eu tive de fazer teatro aqui em São Paulo. Que quando eu vim, como calhou de eu fazer o Céu de Sueli, aí foi um filme que teve uma grande visibilidade, foi um brasileiro super importante e teve muita crítica positiva, enfim. E acabou que minha carreira foi caminhando mais para o cinema e ninguém me chamava para fazer teatro, assim. E eu também não conseguia muito transitar nesse meio do teatro. Acabou que eu fui me envolvendo muito com o cinema e também tem uma coisa, né, que às vezes é difícil conciliar aqui, por exemplo, como eu comecei a trabalhar bastante com cinema, assim, você tá com uma peça em cartaz, aí te chamam para fazer um filme. Às vezes é de uma semana para outra, você tem que viajar. E aí, tá com uma peça em cartaz, como é que fica? Como que você se desdobra se não tem stand-in? É difícil ter stand-in, né? Essa, isso é coisa mais para espetáculos grandes, hein? Um patrocínio, e raramente a gente tem Sim. isso. Então, acabou que eu comecei vou me produzir. E aí tinha um texto que eu já queria fazer há um tempo, um texto meu, eu gosto de escrever, estava começando a escrever na época, que foi o Porão, que foi um solo que eu fiz, tá? Ninguém me chama pra fazer teatro, acha que eu só faço cinema, e minha formação é de teatro, né? Comecei a fazer a carreira como no teatro. E aí foi uma peça que eu fiz, escrevi, chamei uma pessoa para dirigir, que foi o Marcelo Galdino, e a gente fez temporada aqui em São Paulo, na Guerrilha, que foi quando começou a me surpreender isso das pessoas passarem. Tinha gente que passava assim na porta, que peça que tá tendo? E assistir, sem nem saber quem eu era, nada assim. E eu fiquei muito passada. E aí essa peça foi muito legal, porque eu rodei bastante com o Porão. Foi em 2007 que a gente estreou. Fiz umas 3 temporadas aqui em São Paulo, levei para o Rio, levei para Fortaleza 2 vezes, fui para festival de teatro com ela. E era uma peça que viajava eu e a mala, às vezes nem o diretor dava para ir, porque não tinha grana. Então, e foi na Guerrilha. E aí depois, muito tempo, foi que eu vim começar a fazer teatro em São Paulo. Uhum, Assim, como convidada, né? sim. Mas foi um processo, porque só me viam como atriz de cinema, né? Tipo, eu sou É, atriz, quero fazer, quero trabalhar. eu ia te perguntar, né? Você falou, ah, engraçado isso, atriz de teatro, de cinema. Você acha que existem diferenças, assim? Eu acho que poucas pessoas aqui que estão assistindo sabem isso. Você acha que existem diferenças entre atuar no cinema, no teatro, ou tudo é interpretação, assim? Eu acho que tudo é interpretação, parte de uma Uhum, base, né, de atuação e que todos os fundamentos estão no teatro. E eu acho que o teatro é o berço para qualquer coisa que você vai fazer como ator, o berço é o teatro. Mas existe uma diferença, sim, como você se coloca em cena, né? A linguagem eu acho bem diferente. Por exemplo, quando eu trabalhava bastante com o teatro em Fortaleza, eu fazia parte lá de um grupo que a gente trabalhava o expressionismo, textos do Lorca, então era aquela coisa toda, né, uma tragédia, uma linguagem totalmente que não tinha nada do realismo. E aí caí, quando cheguei em São Paulo, fui fazer o Céu de Sueli, que era, além de ser cinema, era um filme que era tipo um naturalismo ao uhum, extremo, os personagens tinham nosso nome. Então, né, era tipo era quase um documento. Gente que assistia que achava que nós não éramos atores, não éramos atrizes, porque de tão realista que o filme era. Então foi um choque. Eu achei que, caramba, né, será que eu vou conseguir? Acabou que eu fui me encontrando muito nessa linguagem, mas eu uhum, acho que tudo parte do mesmo fundamento,
mas o como fazer é diferente. Acho que às vezes muitos atores de teatro é difícil fazer essa ponte quando não tem nenhuma experiência com vídeo que cai para fazer um filme, ainda mais um filme como o Céu de Sueli no caso, né, usando como comparação, que é esse realismo extremo, de tirar os vícios, né? Que a gente no teatro a gente carrega muito vício. Uhum, E é tudo muito para fora, o vídeo é tudo para dentro, né? Tudo minimalista de uma maneira geral. Então, às vezes tem uma dificuldade grande de fazer essa ponte. uhum. Você tem alguma preferência, assim, que você prefere atuar no cinema ou na televisão? Não tenho preferência, assim, eu acho acho que são amores, quase como um pai pedir para escolher qual que é o filho que você gosta mais. Não tenho preferência, mas hoje, ai, nem sei te falar, porque ao mesmo tempo que hoje em dia, como eu venho trabalhando mais com cinema, apesar de nesse entre meio tenho feito até bastante teatro, Uhum, talvez acho que estou um pouco mais confortável assim no cinema, sabe? Que é um lugar que eu me sinto mais confortável e foi um lugar que eu encontrei assim, é, não de conforto, porque cada filme é um filme, né? Todos têm seus desafios. Mas é uma linguagem que eu tenho muito prazer em fazer, mas ao mesmo tempo o teatro me coloca num lugar de desafio muito grande. Eu lembro quando eu fiquei um tempo, anos sem fazer teatro, que enfim, que não aconteceu, que quando o público entrou, e gente, me deu vontade de sair correndo, parecia que eu nunca tinha pisado no palco, sabe? Então, aquela adrenalina do ao vivo, acho que não tem nada igual, não tem sensação, né? Porque quando você está filmando, tem um corta, você tem uhum, possibilidade de fazer várias vezes, até chegar num lugar interessante. No teatro, só que ao mesmo tempo, no processo de teatro, você tem um período bem mais longo de ensaios, né? No sim. cinema, nem sempre, raramente você tem esse processo de preparação. Eu até tive sorte em vários trabalhos que eu fiz, houve um tempo de preparação, mas nem sempre acontece. Uhum, Então, é meio que vai e faz, assim. Então, além de você não ter esse tempo de preparação, tem que chegar meio pronto, né? A televisão, minha experiência com televisão é bem pouca. O que eu fiz de televisão até agora foram séries, né? Séries, uhum, minisséries. Então, acaba que a linguagem é um pouco mais próxima do cinema do que de novela, por exemplo. Que é sim. tudo muito mais rápido, muito Você mais, acha, né? sim, você acha que as novelas, que as séries, perdão, elas estão substituindo as novelas? Assim, você acha que tem esse movimento? Cara, eu não sei. Eu acredito que no Brasil eu acho muito difícil. Acho que talvez chegue um momento que não vai mais existir, ou existir mais de uma maneira reinventada, talvez novelas Uhum, mais curtas. Já estão até fazendo isso. As novelas não são mais tão longas como antigamente. Antigamente a novela tinha 8, 9 meses, hoje em dia tem 6, 7 no máximo. Eu acho que pode existir um movimento de diminuir, porque o Brasil ainda é muito noveleiro, por mais que existem as séries, existe agora a Netflix, né? Esses serviços que vieram com tudo, mas se você vai, tipo, eu vou pra Fortaleza, minha mãe assiste todas as novelas. Não sei se eles uhum, estão aqui. Ontem eles assistiram a live que eu fiz. Meu pai tá todo internauta. Então minha mãe assiste todas as novelas. Assim, eu vejo que as pessoas em cidades menores, periferia, ainda é a novela uhum. que é assistido. Então, eu acredito que o Brasil tem muito essa cultura da novela. Eu acredito que talvez pode chegar o momento que acabe, mas deixar de existir, acho difícil. Sim, sim. Perder espaço já está perdendo, mas deixar de É, existir, acho difícil. uma vez, voltando um pouco no assunto anterior, eu ouvi dizer que assim, o teatro é a arte do ator, o cinema do diretor e a televisão do editor, né? Você concorda com isso? Você acha que, de fato, no teatro o ator tem mais possibilidade de criar, de pesquisar? Essa história eu ouço também desde quando eu comecei a fazer teatro, a arte do ator, e eu concordo de certa forma, viu? O teatro ele é o ator. É o Uhum, ator. O diretor pode não ir, chega um momento que, que a peça tá no mando do elenco mesmo, ali na hora, não tem o que o diretor fazer, é o ator. E o ator tem esse domínio, essa propriedade do trabalho dele como criador. No uhum, cinema, é muito a visão do diretor, até mais do que do roteirista, que é uma coisa que eu até brigo um pouco por isso. Porque nem sempre. Aqui no Brasil tem muito essa cultura de quem dirige, às vezes também quem escreve. Geralmente são as mesmas pessoas, ou o diretor ele é co-roteirista também. uhum, Mas é o diretor. O diretor ele tem que entender um pouco de fotografia, ele tem que entender um pouco de interpretação, ele tem que. Nem sempre é assim, mas seria o ideal.
Então, o diretor, ele é esse maestro ali. E muitas vezes tudo que você faz, e eu acho que também o cinema é um pouco a arte também da edição. Uhum, Porque... E o diretor também tá junto ali na edição, né? O cara, ele vai levar o filme para onde ele quiser. Você filma, você entra no trabalho, né? Você vai fazer um filme, você filma tanta coisa, e nem sempre raramente é aquilo tudo que vai pro filme. Existe uma edição que tá no olhar do diretor. Ele vai fazer o filme que ele quer com aquele material. uhum. Então, eu acredito que um pouco nessa filosofia, assim. Sim. E uma última coisa relacionada mais a essas diferenças é quando eu era mais nova, assim, quando eu tinha uns, sei lá, uns 14 anos, eu lembro muito de ir no teatro uma vez e eu conheci uma atriz, e aí eu falei, nossa, e ela só fazia teatro, né? E eu lembro de pensar, nossa, eu não sabia que existiam atores que faziam só teatro. Eu achei que, assim, quem era ator eram os atores de televisão, aqueles que a Uhum. gente conhece e tudo mais. Você acha que de fato a televisão traz um reconhecimento de, você é ator? Você acha que de fato ainda tem isso no Brasil? Assim, as pessoas te veem como atriz quando você faz alguma coisa relacionada ao audiovisual? Acho que ainda existe essa cultura, acho que bem menos do que um tempo Hum, atrás. Porque, mais uma vez falando, o Brasil tem muito. A novela aqui, a televisão aqui é muito forte ainda. uhum, Principalmente em lugares menores, periferia, que às vezes, infelizmente, não tem tanto acesso ao teatro, ao cinema. Então acaba que a televisão, que é o que entra, às vezes até a internet também, sim. né? Falando mais de agora, é o que entra na casa das pessoas, né? De uma maneira geral. Então acaba que aquela vai ser a referência. Eu ouvi muito isso quando eu estava começando a fazer cinema aqui em São Paulo. Logo quando eu cheguei, tipo, ai, mas você faz cinema. Ninguém via um filme brasileiro, tipo, pessoas fora da nossa bolha. Uhum, E às vezes nem nossa bolha vê, né? Cinema exato. brasileiro. Tem isso. Então, e fala, mas que novela você fez? Ah, mas o que você já te viu na televisão? Eu acho que hoje bem menos, acho que a gente está caminhando ali a passinhos curtos. Eu acho que está se perdendo um pouco dessa cultura ainda de só é ator quem é famoso, Uhum, mas tem um lugar que isso ainda existe. E a sim. gente acho que cabe a nós ali insistir, né? E também quebrar com isso, porque, cara, tem tanta gente boa, né? Tanta gente boa no teatro, tanta gente boa no cinema, tanta gente ali ralando. E tem atores que realmente não querem fazer televisão. Uhum, Eu conheço atores que não querem, porque acho que acaba que a televisão, por mais que dá uma visibilidade, uma estabilidade, pelo menos por um tempo, enquanto você está com um contrato de grana, de visibilidade para abrir também outras portas, mas às vezes é um lugar que você fica muito, se não tiver cuidado, fica muito engessado. sim. Eu já ouvi muito, quando eu estava fazendo escola de teatro, eu ouvia muito meus amigos falando: mas eu quero ir para a TV para justamente ter público no teatro. Você acha que existe essa relação? Não é garantia. Uhum, Acredito que não é garantia. Eu morei um tempo no Rio, morei um ano no Rio. E o Rio, assim, foi um ano bem difícil. Foi o ano, acho que todo esse tempo que eu tô fora de Fortaleza foi o ano que eu menos trabalhei. E às vezes que eu uhum, trabalhei foi quando eu vim para São Paulo, que me trouxeram para cá para trabalhar aqui. Enfim, e o Rio é muito, da minha experiência com o Rio, tá, gente? Não uhum, estou generalizando, acho que cada um tem uma experiência com um lugar, né? É, é muito voltado para televisão. É muito voltado para televisão. Até quem vai fazer teatro muitas vezes chama para fazer espetáculo algum ator que está na novela. E não é garantia de público, não. Às vezes pode acontecer, como hoje em dia da internet também, né? Com a internet ficando uhum. forte. Ah, faz um filme, chamar um ator que é um digital influencer ou é um blogueiro. Nem sempre é garantia de levar público para assistir aquele trabalho. Sim, tanto que semana passada eu conversei com o Marco Antônio Pâmio e ele falou, ele dirigiu o Fagundes, né, no Baixa Uhum, Terapia. E aí eles tiveram um sucesso de público enorme e o Pâmio disse que ele ouviu muito, mas vocês têm público porque o Fagundes é da televisão, então ele acaba levando público. E o Pâmio disse que não, que o Fagundes desde sempre teve ele trabalhou muito para que esse público, para conquistar, né, esse público de uhum. teatro. Então acho que às vezes é um pouco ilusório, né, a gente pensar, eu vou fazer Eu acredito também. televisão para trazer o público, né? Tem muita essa ideia e acho que ela, pelo que você está Uhum. falando também, não é sempre assim, né? Eu acredito que não, acredito que é uma junção de tanta coisa, você, né, um espetáculo, não digo dar Uhum, certo, mas ter público, porque é tudo tão difícil. Infelizmente, ainda tanto no teatro quanto no cinema, tem uma coisa que
ainda é muito a nossa bolha que existe, que Uhum, assiste. Por mais que, por exemplo, quando eu falei que aqui em São Paulo me surpreendeu isso, de gente que não é do teatro e vê teatro sem conhecer a pessoa que está lá, né, se apresentando. Mas ainda é muito restrito, ainda é muito difícil o acesso, né? Ainda é muito difícil o acesso ao teatro, ao cinema. É caro, muita gente uhum, não tem grana quando são espetáculos com bilheteria. sim. Então, é difícil mesmo. Você acha que existe essa barreira cultural e social de acesso ao teatro? Com No- certeza. Com certeza existe. E eu acredito muito nesse primeiro momento. Quando a pessoa não tem acesso ao teatro, acho que o teatro tem que ir até ela de alguma forma. Uhum, Acredito muito nisso. Que o teatro tem que ir. Aquela história, o teatro tem que ir onde o público tá, uhum, né? É, Quando eu comecei a fazer teatro, eu morava na região metropolitana de Fortaleza, que é, eu falei como se fosse uma Guarulhos daqui. uhum, E eu vim ter acesso ao teatro depois de muito tempo, porque quando eu morava lá, eu fazia parte de um grupo da igreja católica, que era um grupo que os frades franciscanos, eles montaram, um deles gostava muito de teatro, e eles montaram um grupo de teatro. E aí foi uhum. o primeiro contato que eu tive com o teatro. E aí eu comecei a me apaixonar. Talvez se eu tivesse tido aquilo naquele momento, eu não sei se teria, como seria o meu acesso. Seria na escola, talvez. Então eu achei fundamental esse primeiro momento. Políticas públicas são fundamentais de ter teatro em escola, né? Quantos de levar espetáculo para a periferia, nesses equipamentos né, do governo, prefeitura, enfim. E do teatro até essas pessoas, Uhum. pra morder, né? Pro bichinho morder, que às vezes a pessoa não é que não gosta, nunca viu, não tem acesso. E aí, no segundo momento, a pessoa vai buscando, vai procurando lugares como assistir. Aqui em São Paulo, principalmente, existem vários lugares que né, tem espetáculo gratuito, é, ou a preço popular. Então, mas esse primeiro contato, o teatro tem que ir até esses lugares, porque é muito difícil puxar essas pessoas que nunca viram nada, que às vezes, eu não gosto do teatro, mas É uma realidade muito distante ainda, né? Parece do nosso país. Porque você comentou, o teatro é caro, né? Também tem muito essa discussão de, o teatro é caro, mas ao mesmo tempo o ator não ganha nada fazendo teatro. exatamente. Resolver, né, essa equação, Porque a assim. gente precisa sobreviver também, tá? É caro. Mas, cara, vai ver quantas pessoas numa equipe de teatro, mesmo se você faz um espetáculo com são dois atores ou um monólogo, vai ver a equipe por trás. No mínimo 5 pessoas, 4, 5 pessoas. Então, e se você vai precisar daquele dinheiro para sobreviver, como? É caro, mas como que a gente também é ressarcido, né? Como que você é pago por aquilo que é seu trabalho também? Então, Exato. Na prática, como você acha que a gente pode tentar redemocratizar o espaço do teatro, assim? eu acredito que a gente tem que fazer um movimento de realmente tentar chegar mais nessas pessoas, as políticas públicas e Uhum, brigar para que existam políticas públicas, porque é nosso direito e é direito do povo também ter esse acesso. Então, para que seja mais acessível, uhum, porque quanto o teatro já mudou a vida de tanta gente, vai continuar mudando. Quanta gente fugiu né, tá num lugar que é super marginalizado e conseguiu fugir daquilo por causa do teatro, que é um caminho diferente. A arte, aquela história de arte salva, acho que não é demagogia, acho que salva mesmo. Porque é um olhar que, por mais que às vezes você não siga a carreira, eu dou aula de teatro há muito tempo, né? Agora bem menos, mas eu dei aula há bastante tempo. E quando eu dava aula lá no Ceará ainda, lá na região metropolitana, era pela prefeitura. Então, uhum, a maioria das pessoas, os alunos que eu tinha, eram alunos muito pobres, de baixa renda. E eu sempre falava assim, não sei se quem vai seguir carreira aqui. Talvez talvez ninguém. Mas quem não vai seguir carreira sempre vai ter uma sensibilidade, um olhar para o humano, um olhar para a arte de uma outra maneira, vai abrir um outro canal de sensibilidade, de escuta, de enxergar as pessoas, de enxergar o mundo de uma maneira mais poética, mais bonita. E a gente está precisando desse olhar hoje em dia, principalmente. Então, acho que mesmo que a pessoa tenha um contato com o teatro, seja em cursos, oficinas, tá, não quero seguir carreira, mas vai levar isso para a vida. Então, acho uhum. que é fundamental esse olhar. Sim, total. Eu queria te perguntar, você acha que o espaço do teatro é um espaço favorável ao debate hoje, aqui em São Paulo, no Brasil? Tá difícil, né? Os ânimos estão muito aflorados.
eu acho que ainda, acredito que ainda tem, acho que é exatamente um espaço para existir essa democratização. Um deles, principalmente, é o teatro, a arte em várias formas, ou arte em várias formas, seja na música, artes Uhum, plásticas, no cinema, sei lá. Eu acho que é o espaço, sim, para se debater isso. Só que a gente também tem que abrir um pouco mais a nossa escuta. A gente fica, às vezes, muito ali na nossa bolha, na nossa verdade. Cara, isso é verdade para mim, porque eu estudei isso, porque eu tenho uma experiência de vida X, que eu passei por tal coisa X. Nem todo mundo teve esse acesso, todo mundo teve essa bagagem, esse conhecimento de passar por coisas que eu passei, uhum, sabe? Eu, você, tanta gente que é ligada à arte. Então a gente fica muito fechado na nossa verdade absoluta, de ser dono da razão, mas espera aí, vamos escutar e abrir mais um diálogo. A gente quer muito, é importante, a nossa voz é fundamental, é importante que a gente fale, mas é importante que a gente escute também, para uhum. tentar, acho que não é o que, é o como chegar nessas pessoas, né? O como chegar nessas pessoas, de abrir um canal de escuta, de diálogo, o que tá difícil, porque realmente, né, não tá fácil, cada dia é uma paulada que a gente vê, que a gente recebe. Então, realmente é muito difícil, esse diálogo está sendo muito difícil, mas eu acho que cabe a gente tentar não desistir, sabe? De Sim, insistir nessa escuta também, de sair um pouco da nossa bolha e tentar atingir um maior número de pessoas para trazer junto, para esse olhar de amor, né? Que tem muito é ódio já espalhado. que a bolha, que a gente fica muito fazendo teatro para os nossos iguais, né? Sim. Até que o teatro não vai de fato ter uma relevância quando eu atingir aquele que pensa diferente, né? Uhum, Acho muito isso. E a gente fica muito fazendo teatro para aquelas pessoas que já concordam com a gente, né? Muitas vezes. uhum. E às vezes é só conversa. Por exemplo, uma vez eu Uhum, fiz uma peça, o Mártir, que era uma peça muito bacana, um texto alemão que falava sobre religião. Tinha um debate bem forte, assim. Um menino começava a ler a Bíblia direto e ele começava a achar que era o novo Cristo. E a minha personagem fazia uma professora que não acreditava em Deus, e tinha esse embate dos dois, enfim. E essa peça a gente levou para os céus, né? A gente fez acho que uns 2, 3 meses levando para periferia e tal. E aí no final era para jovens assistiam. Então imagina, eu lembro que na peça eles gritavam e xingavam, muito de igreja. E aí no final a gente sempre tinha um debate. Cara, era tão rico. Às vezes quem tava gritando parava para ouvir e tinha existido um diálogo, sabe? Então às vezes é parar para sentar e conversar. Porque às vezes a pessoa não sabe daquilo porque ela nunca ouviu aquilo. Por mais que a gente fale, mas aí as informações estão aí para todo mundo, o acesso não vê quem. Nem sempre. Nem sempre. É muito fácil julgar daqui, né? Com o sim. acesso que a gente tem. Imagina, todo mundo tem esse acesso às notícias, à internet, vê a televisão, vê o que passa no Jornal Nacional, vê o que passa lá naquele jornal da Record, sabe? É o único acesso que tem ainda. Ou que é acostumado a ter, né? Uhum, sim. Como que é para você ser atriz no Brasil? Assim, você enfrenta desafios grandes? Como que é para você? É uma Um pergunta. leão por dia. Cara, é muito difícil. Acho que não só no Brasil, no mundo todo. Cada lugar tem sua particularidade, mas no Brasil, e cada vez está, né, que a gente deu tantos passos para frente e está dando alguns para Uhum, trás que estão. Não, quer dizer, a gente não está dando, estão empurrando a gente, né? A força, assim, para trás. E a gente ali resistindo de ir para frente. É um leão por dia, é muito difícil e nada é garantido. A profissão do ator é um tipo de profissão que nada é garantido. Hoje eu tô bem, amanhã eu posso não estar. Hoje eu tô mal, amanhã eu posso estar bem. Então, por mais, sei lá, você pega um contrato de trabalho, de uma série, uhum, uma novela, que dura um ano. Aquele período ali você tá bem, né? Estabilizado financeiramente, com o trabalho certo ali. E depois? É um recomeço. A gente está sempre recomeçando. Minha vida toda foi de altos e baixos, sabe? Quando eu vim para cá, sei lá, eu tava trabalhando no Extra, de operadora de caixa, assim que eu cheguei em São Paulo, para ter grana, para sobreviver, e fazer teatro à noite, fazia um curso de teatro à noite e trabalhava durante o dia. E aí depois uhum, fui fazer o Céu de Sueli. E aí peguei uma grana do filme, fiquei um tempo, fui estudar com a grana, depois acabou a grana. Fui para trabalhar com coisas de promoção, em promoção de vendas, em aquelas menininhas que ficam lá arrumadas, né? Na uhum, frente do stand, em supermercado, em farmácia. E eu lembro que na época do filme que ele estreou, que o Céu de Sueli estreou, era muito louco, porque um dia eu ia para as estreias do filme, sei lá, um dia eu fui pro Festival do Rio, que o filme passou lá. No outro dia eu tava vendendo cosméticos ali na farmácia, em pé o dia todo e sentada numa caixa de papelão para almoçar, sabe?
tipo, um dia após o outro, literalmente. Então, só dando um exemplo que, tipo, é isso, é altos e baixos, assim, de ter, às vezes, um ano muito bom de trabalho e o outro ano não ter quase dinheiro para comer, sabe? Uhum. Então, e por mais que a gente tente juntar grana, São Paulo, né? Difícil, é muito caro, tudo é muito caro, sobreviver é muito caro. Então, é assim, você tem que ter muito pé no chão, né? Eu tento muito não me deslumbrar quando eu pego um trabalho importante, um trabalho bacana, porra, legal, tô feliz agora, mas tentar usar isso para cavar um próximo trabalho, para abrir para outras Uhum. coisas. Se não achar que o jogo tá ganho, o jogo nunca tá ganho. Nunca tá ganho. Sim, total. Você acha que a gente precisa se reinventar nessa carreira? Então, por exemplo, queria que você falasse um pouco do fato de você também dirigir, ser professora, roteirista, né, também. Então, você pode falar um pouco sobre essas diversas facetas da sua atriz, da sua artista? Uma coisa foi muito levando a outra. Você até me perguntou isso no começo, acho que eu nem respondi direito. Ah, o que é que veio primeiro, teatro, cinema? Na minha vida Uhum, sempre foi tudo muito assim. Uma coisa foi levando a outra, sabe? Eu comecei fazendo muito teatro, como atriz. Teatro, teatro, teatro. Aí depois comecei a dar aula de teatro. Aí foi um tempo. Aí vim para São Paulo, comecei a trabalhar muito com cinema. Fiquei muito tempo só no cinema, 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 cinema. Aí depois voltei a fazer teatro. Aí depois comecei a escrever. Por exemplo, depois do meu trabalho de atriz, foi que eu comecei a escrever. Eu sempre uhum, gostei de escrever, na verdade, desde criança, mas aquela coisa, escrevia pra mim, diário, coisas que eu não mostrava pra ninguém. Até quando eu comecei a escrever pra cinema, que eu já estava trabalhando como atriz no mercado e tudo, foi um processo, assim, sabe, de tentar colocar aquilo ali. E às vezes é uma coisa de você acreditar. Por exemplo, eu tinha um roteiro engavetado, e aí eu soube que estava tendo inscrição do Prêmio Estímulo, né, que é um concurso, um edital que tem aqui em São Paulo para curta-metragem. Eu soube 2 dias antes. E o caramba, vou escrever meu roteiro que tá na gaveta, vou criar coragem. E eu mandei e peguei o edital, o primeiro roteiro que escrevi. Então, às vezes é uma coisa de você, vai, sabe? Não ficar com tanto medo. A gente tem muito medo, às vezes, uma insegurança, né? E um medo assim, ai, mas eu vou começar a escrever, não vou começar a ser atriz. Não. Uma coisa só, acho que acrescenta a outra. Eu acho que hoje em dia eu sou atriz muito melhor depois que eu comecei a escrever. uhum, Agora eu tô começando a dirigir também, começando a pensar em dirigir cinema, já dirigi algumas coisas de teatro, mas para cinema ainda é uma coisa muito nova. Mas para escrita, o meu trabalho de atriz me levou à escrita e a escrita tá me levando à direção também. Então é uma coisa que vai puxando a outra. E eu acho que uma coisa não anula a outra. Óbvio que eu uhum. sempre vou ter a minha carreira de frente. A minha carreira de frente eu sou atriz. Só que isso não significa que também não posso escrever sem uma paixão, não posso dirigir, não posso dar aula. E uma coisa só alimenta a outra, sabe? Sim. Sim, e também faz parte um pouco dessa coisa de sobreviver na carreira, né? Às vezes, Uhum, pra sim. se produzir, né? Você disse que você já produziu. Total. Total. Esse ano que tá me salvando é a escrita. Eu tenho um projeto de um roteiro, o Rames, tem muita gente que tá aqui deve saber, já ouvi falando, que é daqueles projetos de vida, assim, que é um projeto que eu tenho há muitos anos. Desde que eu cheguei em São Paulo, era um roteiro que eu já pensava, uma história, Uhum, e que foi tomando corpo aos poucos, bem devagarinho. E aí eu ganhei em 2017 com esse roteiro um prêmio de incentivo a roteiristas mulheres da Cabira, que é um concurso de roteiro super bacana que tem. E aí, no final do ano passado, eu ganhei o PROAC de desenvolvimento de roteiro com esse roteiro com o Hamster, que é o que está me salvando agora, tanto financeiramente, uhum, que tudo foi suspenso por tempo indeterminado, os projetos todos ali aguardando esse retorno louco dessa sim. pandemia assombrosa. Então, é o que está me salvando, tanto, né, financeiramente, quanto também mentalmente, né? Que eu estou aqui imersa, escrevendo e trabalhando no projeto. E então, talvez se não fosse isso, meu Deus, como é que ia ser, sabe? Sim, total. Tem muitos artistas, né, nesse momento que muitas vezes só atuam, que estão um pouco à deriva, assim, né? Não tem, a gente Uhum. não tem perspectiva, né, sobre nada. Então, eu acho que eu tenho conversado com algumas pessoas que estão parando para desenvolverem seus próprios projetos nesse momento. Uhum. Que acho que Sim. também é importante. Não adianta a gente ficar esperando ser chamado. Não, tem que plantar as coisas, é o Uhum, momento para plantar, sabe? Eu tava dando aula agora há pouco tempo, eu dei uma disciplina para o Célia Helena de interpretação para vídeo. uhum, E aí eu cheguei a dar 2 meses de aulas para eles presencial, começou em fevereiro. E aí depois estourou a pandemia, eu daria aula só até o começo de abril, porque depois eu ia começar outros trabalhos como atriz, enfim. E uhum, acabou que foi adiado e a gente seguiu via internet, né? uhum, E eu sempre tive essa conversa com eles de falar que não espera passar a pandemia para plantar as coisas. Aproveita agora, faz material caseiro de foto, faz vídeo, grava cena, escreve aquele projeto que você estava ali querendo fazer há um tempo.
grava cena, experimenta, por mais que você não quero postar, não quero usar como material, mas para estar exercitando, porque o ator ele tem que estar exercitando sempre. Então a gente tem que esperar entrar com a peça em cartaz, ou pegar um filme, pegar uma série. Não, gente, o trabalho é diário ali, né? Você tem que estar alimentando, senão enferruja. Uhum. Enferruja. Tem que estar ali trocando óleo, tem que estar ali em movimento. Sim, sempre. E eu queria te perguntar, o fato de você ser professora, como que você comentou, né, que uma coisa leva a outra e você é melhor atriz por ser roteirista também, está escrevendo. E em relação a ser professora de teatro, você acha que isso abre portas assim para sua atriz? Eu acho que abre portas, me alimenta, é muito gratificante. Eu lembro quando eu dei aula uma época em Guarulhos, dei aula bastante tempo lá, dei aula quase 4 anos, numa Uhum, escola lá em Guarulhos de interpretação, era para criança e adolescente, na maioria. E era tão. Quando eu tinha a peça de formatura deles, que eu via, tipo assim, quando eu ia aula lá, o curso durava um ano, né? Que eu via que eu não conseguia subir no palco, abrir a boca, tava lá fazendo peça para 700 pessoas, que era um teatro gigante que eles se apresentavam. Era tão gratificante. E depois também, dando aula já para atores profissionais, de ver ali as dúvidas, as incertezas, as inseguranças, que também são dúvidas e inseguranças que muitas vezes eu tenho. Então, de ver que dessa troca é tão rico. Mas eu sempre tive um cuidado, assim, de deixar também isso não me acomodar. Que também acho que é uma coisa que acontece em alguns casos, algumas vezes. Você começa a dar aula de teatro e aí fica só dando aula de teatro, sabe? uhum, Para de atuar. Porque acaba que é um pouco mais confortável, é cômodo, né? Você tá ali, é arte também, você está trabalhando com arte, é de uma importância absoluta, mas é de uma maneira confortável. E você vai deixando o lado do ator, da atriz, um pouco de lado e acaba virando só professor de teatro. Então, às uhum. vezes que eu dei aula, ainda mais quando eu dei aula nesses lugares que foram mais, né, um curso mais longo, que eu fiquei mais tempo, eu sempre tinha esse cuidado, sabe, de não deixar isso ficar na frente do meu trabalho de atriz. Sim, Tentar sim. equilibrar isso. Porque senão acaba. E aquilo que a gente conversou, né? De fazer o cinema, até o cinema, o teatro. Às vezes É, a gente precisa equilibrar, né? Eu imagino, né? Eu nunca fiz nada sim. assim no audiovisual. Mas tem que ter um equilíbrio e, querendo ou não, acho que algumas escolhas, né? E algumas escolhas. Uhum, Exatamente. Nos lugares que eu dei aula, eu sempre tinha uma conversa. Quando me chamavam para dar aula, eu sempre deixava claro assim: isso, ó, eu sou atriz, se me chamarem para fazer um trabalho que eu tiver que viajar, eu posso deixar alguém para me substituir. Eu sempre deixava essa porta aberta para ter essa flexibilidade, porque sempre foi muito claro para mim. No meu trabalho de frente, eu sou atriz. Isso não me uhum. impede de fazer outras coisas, eu preciso fazer outras coisas até para sobreviver, tanto financeiramente quanto artisticamente, mentalmente, emocionalmente. Aquilo que eu falei, uma coisa alimenta a outra, mas de não perder o foco da carreira, né? Uhum. Agora mudando um pouco de assunto, no ano passado eu assisti As Mãos Sujas, né, que você fez como atriz, e eu acho que foi um texto, uma montagem muito feliz nesse momento que a gente está vivendo, porque ela é muito importante, assim, a discussão Uhum. que ela traz. E agora com essa onda, com todos os movimentos que estão acontecendo no país, enquanto a gente está vivendo a pandemia e tudo mais, como você acha que o teatro pode ajudar, assim, a fortalecer esses movimentos? Tanto movimentos antirracistas quanto movimentos antifascistas. Como que isso se dá, você acha? Acho que no primeiro momento, tanto isso que tá acontecendo, né, de se falar muito sobre isso, de Uhum, dar esse lugar de fala para quem é negro, para quem é preto, de abrir esse canal de escuta, em primeiro lugar, de estar junto nesse movimento, mas de não ficar só, tanto na coisa momentânea, quanto na palavra. E uma coisa que eu fiquei pensando muito quando estourou esse movimento, e tudo, eu fiquei pensando por que estourou um movimento lá fora para a gente começar um movimento maior aqui dentro. A gente que eu digo, nem a gente, nós pretos, mas um movimento de maneira geral, assim, essa comoção. Por que a gente tem essa coisa do colonizador ainda, que espera o de fora trazer para a gente aderir? Quanta gente já morreu daqui, na periferia, nas comunidades, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu. Mas que bom que está acontecendo, mas que eu espero que não seja uma coisa momentânea e que fique só na palavra, que fique que vá para as atitudes também. Tanto no dia a dia, na sua relação com o outro, com as pessoas que você vai cruzando, com quem você não conhece também, de tentar acolher e abraçar essa causa de alguma forma, mas de também abrir mais espaço, e quando eu falo assim da questão da arte,
também do próprio movimento abrir mais espaço, sabe? Por que não Uhum. abre? Acho que agora, de uns anos pra cá, começou a se abrir. Mas, cara, o cinema, principalmente, eu já vi situações altamente racistas. Não no sentido de usar palavras, enfim, mas de atitudes, de... Sei lá, eu quando comecei a fazer teatro, comecei a fazer cinema, eu só fazia empregada prostituta, sabe? De protagonismo também. Quantos protagonistas de cinema você já viu? De teatro? Acho que o teatro ainda Exato. tem um leque maior de possibilidades. A gente vê mais ainda, mesmo porque o teatro é a obra é o espaço do ator. Então, são muitos projetos ali de pretos, são pessoas Uhum. que levaram esses projetos para frente. Mas, assim, no cinema, por exemplo, em televisão, série, existe uma porcentagem mínima, sabe, de protagonismo, tanto de um feminino quanto de mulheres Uhum. pretas. Então, era uma visão muito fechada, até tal. Você colocava um preto no seu filme, mas para fazer o quê? Uma ponta? Para fazer o marginal? Para fazer a prostituta, a empregada? Não que essas profissões desmereçam, né? Ser empregada Uhum. prostituta, não. Mas essa empregada prostituta tem uma história dela? Tem uma história dela? Ela tá só fazendo ali uma pontinha para contar a história do branco, sabe? Uhum. Então é um lugar que tem que dar espaço, assim, e abrir para essa representatividade, né? Para você ver ali também que você pode estar entre os lugares, não sempre na pontinha, não sempre Exato. imaginar a empregada ou a participação, sabe? Dá um protagonismo, dá um personagem grande, dá um Você personagem que tem história, que conta história. Oi? Não, você sente que as portas estão se abrindo para as artistas negras do nosso país? Assim, você vê que existe esse alargamento? Acredito que existe, que aqui de uns anos para cá as possibilidades começaram a abrir Uhum. mais, mas ainda é muito pequenininho, ainda tá uns passinhos muito curtinhos. Acho que não é como há 10 anos atrás, Uhum. mas ainda tem muito caminho pela frente, sabe? Você vai para as estatísticas, é absurdo, assim. É absurdo. O percentual, não, e quando eu falo, não é nem só de atriz, no caso do elenco, também de equipe de frente. Quantas vezes eu cheguei, cara, num set e via, tá, não tinha uma pessoa preta numa função de liderança, seja na direção de arte, seja na direção de fotografia, seja na direção, no roteiro. Quem são essas pessoas? Até tem pessoas pretas ali numa equipe, mas em que função? Tá numa Uhum. função de liderança? Tá num canal ali de protagonismo de liderança? Raro. É bem raro. Sim, total. E eu até fiquei muito assim, como abordar esse assunto? Tipo, eu conversei com uma amiga minha essa semana e ela falou, Nath, o que me deixa incomodada é como os brancos sempre acham um jeito de estarem protagonistas daquilo. Então, Exatamente. por exemplo, agora, nesse movimento antirracista, eu sou antirracista, não sei o quê, o branco está de novo se colocando Como em primeiro. Salvador. Como Exato. Salvador, né? Como Salvador. Sendo que quanto tempo. E não é de agora esse movimento, porque agora a gente tem um canal, a gente tem internet agora. Uhum, Então é tudo muito mais acessível de uma maneira geral. Mas, cara, desde o começo da nossa história existia esse movimento dos pretos tentarem ali sua liberdade, que a escravidão acabou, mas não acabou, né? Até hoje em uhum, dia, o que aconteceu agora? Isso na escravidão, o que que é? Nesse caso do menino. sim, O que que é? Então, ficou total. É bem por aí mesmo. sim. E eu acho assim, voltando um pouco no teatro, o teatro deveria talvez abrir mais, né, para essa discussão. Que por mais que a gente tenha peças que tratem do assunto e tudo mais, eu acho que ainda é muito pouco, né? Você sente isso, que esses assuntos são pouco abordados no teatro? Sim, é pouco abordado no teatro, acho que tantos esses assuntos. E também colocar um preto num lugar, quando eu falo de protagonismo, num lugar de importância e de falar de outras coisas também, sabe? Por exemplo, o meu roteiro, eu tenho uma questão que fala, tipo, a protagonista é uma mulher preta, tem outra personagem preta importante, tem uma que é oriental, tem, assim, eu fiz questão de ter uma representatividade de pessoas que sempre tiveram pouco espaços nesse lugar. Porque eu acho que é importante falar disso e ter essas pessoas junto, assim. Mas eu coloco outras questões também. As questões tópicas, sabe? Eu falo de solidão, eu falo de medo de morte. Porque nós somos, né? Todo mundo é ser humano, então a gente tem todas as nossas questões também. Então, por que você não tem um espetáculo que tem a questão racial
no sentido que são os pretos ali protagonistas, mas eles estão falando de questões universais, porque a gente também, todo mundo tem questão universal que passa pela cabeça, que sofre no dia a dia aqui, sabe? E acho que isso já é um ato de resistência. Você não está falando sobre isso, mas está mostrando. É, eu, sim, eu Sempre colocar o preto num lugar, que vai falar sobre racismo. Não, não fala. Mostra ele é um advogado. Ele é uma pessoa que está no estado de poder. Ela está no lugar que lidera uma empresa X, é uma pessoa, sabe, que tem um status elevado, status social, porque você olha com naturalidade. As crianças vão olhar com naturalidade, né? Que são... E eu acho que essa geração está vindo muito forte. Eu fico impressionada quando eu vejo assim, adolescentes, crianças, depois dando aula também, que eu vejo minhas alunas mais jovens, sabe, um olhar, às vezes me dão aula, eu falei, caramba, sabe, uma força assim, eu não tive isso. Eu vim entender que eu era negra quando eu vim morar em São Paulo, eu não sabia que eu era negra. Porque era tudo tratado de uma maneira tão comum, onde eu morava, de uma maneira tão comum e tão naturalizada, né, as questões raciais, aquelas brincadeiras, cabelo bom, cabelo ruim, as piadas de preto, era de uma maneira tão natural que pra mim, eu vim entender quando eu vim pra cá. E no teatro... eu fui entender, fui começar a estudar, e fui começar a me ver nesse lugar, e fui começar a ter voz. Isso foi tudo muito, sabe? Aos pouquinhos. Essas meninas hoje em dia, com 15 anos, já estão... Oi? Não, desculpa. Que no teatro lá você sentia essa naturalidade também? Em Fortaleza, sim, não que não existisse preconceito, em Fortaleza existe muito, Nordeste todo, mas eu senti muito ligada a questões de machismo, assim, sabe? Das questões do lugar da mulher, lugares que eu não queria estar lá e tudo. Por exemplo, como a minha experiência como atriz em Fortaleza é de teatro, no teatro eu não sentia muito nesse lugar de preconceito, de lugar de personagens, por exemplo. Eu fiz mocinha de teatro infantil, princesa. Eu fiz textos do Lorca, que eram textos, né, que eram textos clássicos europeus. Eu fiz uma das protagonistas. Eu sempre tive lugares muito privilegiados, que talvez aqui fosse aqui em São Paulo não me dariam esses papéis, muito provavelmente. E eu vim entender, quando eu falo que eu vim entender que eu era negra, foi aqui e foi no cinema. Depois que eu fiz o meu primeiro papel, aí começaram a me chamar sempre para teste, empregada prostituta. Ou teste, especificamente, queremos uma atriz negra para falar de uma questão. E eu fui começando a entender, sabe? Então foi uma coisa de... Fui entendendo muito aos poucos isso. E essa consciência que eu tenho hoje, tipo, que eu vim adquirindo, foi muito ali, aos poucos. E foi na prática, né? Do que eu via, do que eu ouvia. E também abrir mais escuta, e ler mais, e conhecer pessoas, e abrir esse canal. Sim, e eu confesso, assim, que pra mim, eu conversei com algumas amigas essa semana e eu falei, será que eu abordo esse tema? Porque, assim, e uma amiga minha falou, Nath, nós não aguentamos mais falar sobre esse tema exclusivamente, ser chamados para falar sobre esse tema. Então, uma atriz negra, ela é colocada como... É quase como se fosse um ser à parte, não fosse um ser humano, né? É uma outra raça no sentido que vem de outro planeta. É quase como se fosse isso. Eu perguntei pra ela, eu falei, mas você acha que eu não abordo? Ela falou, não, porque também é alienado não abordar. Então, né? Então, acho que é muito importante, assim, eu fico muito feliz de você poder trazer também essas questões, por mais que sejam questões muito delicadas e talvez muito de colocar essa coisa sempre, vou falar sobre isso, mas querendo ou não, você acha que é importante? Mas é fundamental falar sobre isso. É fundamental falar sobre isso. Tem que se falar sobre isso. Essa coisa, sempre eu já vi muito, até de pessoas próximas, mimimi. Essa coisa bem, né? Todo mundo ouve, bem clichê, do mimimi, do tudo é preconceito, tudo. Eu já ouvi muito, mas não é, gente. Quanto se fala a mesma coisa e quantas coisas estão acontecendo diariamente. Sim. Né? A gente fala, e diariamente, cada dia é uma notícia nova que você... Não tem como não falar. Não tem como não falar, não tem como se colocar diante disso e fechar essa escuta, esse canal de diálogo. Mas acho que também é importante, quando eu coloco nesse lugar de falar sobre outras coisas, é mais uma questão da arte, como a gente tem esse canal mais direto com as pessoas e quem está assistindo em casa, aquela criança que não tem acesso à internet, que mora lá na periferia, lá no interior do interior, que tem no máximo a televisão que pega Globo, ela vai ver a televisão, ela vai ver a novela. Quem que ela vai ver ali representado? Sabe? E sempre falando que está num lugar que é natural.
como Uhum. advogada, como médica, como sei lá o quê, mas num lugar de status social que raramente se vê que chega até aquelas pessoas, né? Sim, sim, total. A gente tá nos nossos últimos 5 minutos. Eita, já? Passa rápido. Eu vi, faltavam uns 20, agora eu olhei 5, eu falei, meu. Eu queria te perguntar, para finalizar, é uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo que eu converso, que é justamente a ideia aqui do Instagram. Como você acha que a gente deve fazer para aproximar as novas gerações do teatro? Acredito que tem uma parte, que é aquilo que eu até falei um pouco no começo, que o teatro tem que ir até onde o público está, e de Uhum, que a gente exigir essas políticas públicas que não morram, né? Que estão tentando tirar da gente já faz tempo, desde que o Bolsonaro entrou, que é fundamental levar espetáculos para a periferia. É fundamental continuar tendo aula de teatro na periferia, de arte, teatro, música, dança, tudo que é ligado à arte. E acho que aproveitar a internet também, que agora que é um uhum, canal que cada vez mais as pessoas têm acesso. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, ainda mais, né? Que está sendo nossa função de contato única com o mundo externo. Então, acho que usar também a internet, sabe? Fazer espetáculos filmados, ter uhum. uma troca. Acho que esse tipo de live é super importante. Porque às vezes tem uma pessoa que está assistindo, que está vendo, e caramba, eu vou procurar fazer teatro, sabe? Sei lá, nem que seja para exercitar alguma coisa, despertar um olhar. Eu acho que a internet também é um canal que a gente não pode ignorar, que é uma Uhum. ferramenta importante também para um lugar de difusão, de diálogo, de mostrar coisas, de chegar. A gente tem que, em primeiro lugar, chegar nessas pessoas. Sim, Para o bichinho eu. morder e o bichinho morde. O É, bichinho morde, a gente sabe. exatamente. Nessa onda das lives, assim, usando um pouco as redes sociais, né, a favor do teatro, para aproximar as pessoas do teatro, eu também estou conversando com pessoas que eu acho que eu não teria conversado, sabe? Se eu não Uhum, estivesse fazendo esse movimento, então para mim está sendo muito importante, assim, eu estudo teatro no Grupo Tapa, que tem um certo pensamento e tudo mais, então expandir isso também para mim está sendo muito, assim, importante. Estou vendo como as pessoas estão abertas, sabe, a conversar, então acho muito, é um momento, claro, horroroso, com muitas perdas, mas às vezes tem pontos que podem ser frutíferos, enfim, positivos. uhum. Total, acho que tudo, mesmo dentro das tragédias, a gente consegue sempre tirar uma coisa boa daquilo. E se a gente pode tirar alguma coisa boa e não tem o que a gente fazer agora, não depende, tem coisas que não dependem da gente Uhum, diretamente, é isso, essa troca, né, cara? Acho que é um movimento de se reinventar, de usar esse espaço que não seja um tempo perdido, da gente usar o espaço para se reinventar, para trocar mais com as pessoas, de chegar em lugares que a gente normalmente não chegaria. porque a gente, A gente cada tem um que olhar pro lado bom também, né? Que a tragédia já tá tão grande diária, cada dia é uma paulada, então tentar, e essa acho que é muita função da arte, tentar ver beleza onde não tem. Exato. Né? Muito obrigada mesmo. Obrigada, agradecer também quem tá aqui. Eu não consegui ver os comentários, eu já vi que tem gente Nossa, eu nem que respondi. Eu falei, entrou. Elaine foi minha aluna há muito tempo atrás. Nossa, uma galera muito querida que eu vi entrando aqui, mas não deu para falar. Obrigada a todo mundo que veio aí, que passou por aqui. obrigada. E espero que a gente possa Elisa. conversar também depois, né? Quando a gente Sim, né? Tomar um vinho. expandir, né, as nossas bolhas. Expandir, pelo amor. Muito obrigada mesmo, sério. Obrigada, Natália. Obrigada a todos que vieram aí. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.